trabalho do editor é orquestrar esses talentos todos para atingir o objetivo do livro na mão, pronto, chegando da gráfica, levando para a livraria e levando para a escola. Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Anete Baldi, editora de livros, diretora da editora Projeto e mestra em teoria da literatura. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E o podcast de hoje é muito especial para mim, principalmente, porque a pessoa que eu vou conversar, a grande Anete Baldi, eu falo para ela que eu falo o nome dela com todo gosto e prazer. A Anete é a editora da Editora Projeto, que é uma editora muito vitoriosa, há mais de 30 anos no mercado, editando livros excepcionais, livros premiadíssimos. E a Anete foi por 7 anos editora do Elefante Letrado também. Agora, infelizmente, ela não está mais conosco como editora, mas está sempre nessa parceria conosco. E hoje ela arrumou um tempinho para vir aqui falar conosco e contar um pouco da história da Editora Projeto, contar um pouco como é ser editora, como é trabalhar com autores, ilustradores. Anete, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer enorme. Eu amo trabalhar contigo, eu te admiro demais. Quando eu comecei o Elefante Letrado, a primeira pessoa que eu busquei foi alguém de tecnologia e a segunda pessoa que eu busquei foi a Anete, porque eu sabia da qualidade dos livros da Projeto. Eu pensei, bom, se eu quero ter qualidade na minha plataforma, eu tenho que trazer alguém do gabarito da Anete para me ajudar. E aí, no início, ela nem me deu bola, nem me deu assunto, e depois acabou vindo trabalhar conosco. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Nossa, Sheila, eu que agradeço o convite e também foram 7 anos muito importantes na minha atuação profissional. Eu aprendi muita coisa aqui no Elefante, dessa parte do mercado digital. Então, eu tenho excelentes lembranças e trabalhar contigo e com a equipe do Elefante é genial. Que legal. E te agradeço muito a oportunidade também de vir aqui contar um pouco sobre a editora também. Pois é, eu quero muito saber, porque a Editora Projeto é conhecidíssima aqui no Rio Grande do Sul, é conhecida no Brasil também, mas aqui muito fortemente. Sim. E é, assim, na minha opinião, a editora número 1 em se tratando de livros. Eu li muitos livros da Editora Projeto com os meus filhos e tudo com uma qualidade assim irretocável, tudo maravilhoso. Então eu quero saber, conta para quem não sabe da tua história. Sim. Como começou a Editora Projeto. Eu sei que antes de lançar a editora vocês lançaram primeiro a escola, né? A escola. E tu é formada em letras. Conta um pouco do início da tua história. Bom, eu me formei em letras e tenho 2 irmãs formadas em pedagogia, né? Então, antes da editora existir, veio a escola Projeto. E foi um plano da gente trabalhar com a faixa etária da pré-escola e chegar até o ensino fundamental 1. Né? Desde sempre a gente pensou em trabalhar com essa faixa etária. E depois veio coincidir também com a faixa etária que a gente dá maior ênfase nos livros. Né? A gente não trabalha com livros para os mais velhos, nem tanto com para bebês, por exemplo, que é a primeiríssima infância. Né? Então, bom, a experiência de fazer a escola foi muito bacana e 4 anos depois que a escola existia, a gente tinha uns amigos, estávamos na praia e surgiu um bate-papo de beira de praia. Estavam os editores da Artes e Ofícios e que é outra excelente um amigo, que é uma outra editora daqui, e um amigo em comum disse, escuta, vocês têm uma editora e uma escola, por que vocês não juntam e formam uma editora para crianças? E com aquela ideia, a gente trabalhou e adoramos, né? E acatamos a sugestão e juntamos, então, por um ano, teve uma sociedade da Editora Artes e Ofícios e da Escola Projeto formando a Editora Projeto, que funcionou
por vários anos na Escola Projeto, não tinha uma sede própria. Aí depois de um ano para continuar... E a escola, só fazendo um parênteses, a Escola Projeto, que ainda é até hoje uma escola excelente aqui em Porto Alegre, uma escola de extrema referência. A gente tem bastante orgulho, assim, principalmente em Porto Alegre, tem um reconhecimento muito grande da universidade, né, que é de onde vêm esses professores para a escola, né? Sim. Então, a escola faz 35 anos esse ano, e a editora fez 31 em abril. Então, no Dia Internacional do Livro, que foi o dia que vocês lançaram. Da fundação, que é o Dia Internacional do Livro, que tem o Nacional e o Internacional. Internacional do Livro Infantil. Isso, que é a data do nascimento do Hans Christian Andersen, que a gente escolheu propositalmente por ser ele o pai, né, conhecido, o pai da literatura infantil. Sim. Então, a gente achou que aquela era a data para já comemorar, né, a cada ano essa data, essa importância, essa relevância do livro infantil e poder mostrar que a ênfase do nosso trabalho é o livro a produção para crianças. E como é que é, né, tu como editora, como é que foi o teu papel ao longo desses anos todos de conversar com os autores, de conversar com o ilustrador, de fazer alguma encomenda ou de ser procurada para avaliar um texto e de repente amar aquele texto, achar que tem tudo a ver ou achar que não está no caminho, que não é aquilo ali. Como é que é esse trabalho? Como é que é a dinâmica? Sim, essa é uma parte muito, muito instigante, né, da editora, a seleção dos textos, né? Porque a seleção do texto é que vai determinar e desenhar o catálogo, né? Então, a criação de um catálogo tem que ter coerência entre si, né? E tem que ter um leitor em potencial, né? E não pode ir fugindo desses objetivos. Então, desde sempre a gente considera, já lá na escola a gente considerava as crianças leitoras, né, com uma importância muito grande de formar essas crianças para serem adultos leitores e pensantes. Então, quando a gente virou para o outro lado e a gente ia produzir esses livros, aí a responsabilidade parecia que era muito maior. Sim. Não é só oferecer o livro que está escolhendo o que as crianças vão, afinal de contas, ler. Exatamente. Então, é uma responsabilidade social muito grande. Sim. Ser editor de Lige, né? É uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, um privilégio. Sim. Né? Por quê? Porque a gente concretiza esse ideal do que é qualidade para a criança. Não pode ser um texto simples, tem que ser um texto vigoroso, né? Tem que ser, não pode ser um texto que não faça diferença para a criança. Tem que ser um texto que deixe a criança pensativa, que instigue, pode causar estranhamento também. Olha quantas dicas tu já está dando para quem está assistindo e tem interesse nesse mercado, nessa profissão. E é um pensar do professor, o pensar do mediador e o pensar dos pais, né? O editor faz isso quando está selecionando para o seu catálogo, mas o professor vai pensar nisso quando vai selecionar para a sua turma, né? Então, voltando um pouco, né? O editor é esse maestro, tá? Que rege essa orquestra. Tá? Então, eu vou precisar de uma equipe, porque um livro é feito a muitas mãos, né? Claro que a figura do editor é bastante importante justamente para enquadrar, né, todos os requisitos de qualidade do livro, garantir que realmente o livro fique como deve ficar. O trabalho do editor é orquestrar esses talentos todos, né, para atingir o objetivo
do livro na mão, pronto, chegando da gráfica, Sim. levando para a livraria e levando para a escola. E saber compor a questão de ilustração com autor, por exemplo. Exatamente. Quando são pessoas diferentes. Exatamente. Então, tem casos, como tu perguntou, como que os originais, de onde vem, já houve de tudo, tá? Já houve aqueles projetos editoriais criados por mim, em algum momento em que eu tive uma ideia, vamos fazer um livro assim, vai ter isso e tal e tal. Chama um autor e dou a proposta. Aceita? O que tu acha desse? Bárbaro, vou fazer. Vai lá e faz. Já teve livro assim, por exemplo, o Antes que o Mundo Acabe, que é um livro juvenil. Já teve livro que chegou pelo correio, um original em papel lá em 1900 e alguma coisa, século passado. Aí chegou pelo correio e eu escrevi para Gláucia de Souza e disse, Gláucia de Souza, o seu texto está aprovado, saco de mafagafas. Que emoção! Imagina receber a resposta. E é um livro maravilhoso. Sim, e tem livros que já chegaram prontos. Por exemplo, Alexandre Brito me trouxe uma coleção de museus. Digo, nossa, que livro maravilhoso, vamos achar um ilustrador e tal. Então, aí eu vou atrás do ilustrador que converse com aquele texto, né? Que possa... O bom, eu gosto muito de expor o projeto e colocar todas essas pessoas conversando. Às vezes é complicado isso, porque o autor pode interferir no trabalho do ilustrador, enfim. Então, tem que saber se dá para abrir, né, o jogo ou não. Em alguns casos eu abri, em outros eu não abri. Então, também já teve casos que o autor já traz um projeto seu pronto com um fulano lá, ou fulana que é o ilustrador. E já está encaminhado. Exato. E tem uma outra parte que é importantíssima, que às vezes acumula com outro talento da ilustração, que é o design. Né? O design gráfico, o projeto gráfico do livro, ele é assim uma... questão à parte. E que é diferente de quem está ilustrando. Exatamente. Para quem não tem ideia de como se monta, então o processo qual é? Então, primeiro o texto, o contrato de edição com o autor, né? Depois a gente faz um contrato de edição com o ilustrador, né? E, por fim, a gente vai chamar o designer, se não é o mesmo profissional. Às vezes o designer também ilustra, vice-versa. Então, se não há, a gente chama o designer e ele vai dar a primeira ideia do protótipo desse livro. E esse projeto, então, vai ser aprovado por mim e pelo ilustrador. O ilustrador pode dar os seus pitacos também. Então, designer e ilustrador se conversam bastante quando são dois profissionais diferentes. Entendi. Muitos autores preferem ficar à parte de todo esse processo e só ter aquela surpresa no final. Tem outros que não se aguentam e pedem, né, para acompanhar e que eu vá mandando flashes. Anete, na tua experiência já aconteceu do autor receber o livro e não gostar das ilustrações? Já. E aí, como é que faz? Como é que a editora resolve? Não gostar de tudo, né? Mas assim, eu posso dar alguns pitacos. Poderia sugerir, eu achei muito escuro, ou eu achei que... enfim, já houve. E eu tentei respeitar a opinião do autor. Então, daí fizemos uma reunião todos e houve mudança na ilustração para atender, a expectativa, não para mudar totalmente, mas para fazer algum ajuste. Então, isso é uma coisa que pode acontecer e tudo bem. Pode, porque o livro é um processo. E, para o desespero dos editores, é um processo que às vezes está na gráfica e a gente gostaria de ainda dar uma mudadinha. É aquela coisa de que até, e mesmo depois o livro está pronto, agora
31 anos depois, eu olho para os livros e eu já estou agora na fase 2. A fase 2 é aquela, estou querendo repaginar os livros. Estou querendo fazer novos projetos, mudar capa. Eu sempre achei que eu não deveria fazer isso, porque o livro é uma peça... é uma obra de arte feita... E é uma memória. E, então, eu fui mais, vamos dizer... conservadora. E o que te fez começar a pensar diferente? A experiência no Elefante Letrado me fez Olha, que legal saber. A experiência no Elefante Letrado, da gente trazer alguns livros antigos e propor coisas diferentes e ver como fica legal depois. Né? E também em programas que a gente faz para o governo, que são os programas nacionais do livro material didático, PNLD, que às vezes a gente transforma um livro para poder adequar às especificações exigidas no programa. Sim. Então, a gente mexe no original, no arquivo original do livro. Então, essas experiências, assim, quebraram um pouco com esse paradigma que eu tinha de que nasceu assim, tem que morrer assim. Sim. Né? Eu acho que eu sou uma editora conservadora, eu acho que eu sou uma pessoa conservadora. Então, está sendo um momento que eu estou com vontade e esperando a oportunidade. Quem sabe, 2024 está chegando aí. Sim. A gente vai começar com algumas repaginações. A gente fez recentemente uma edição comemorativa do Codinome Duda. E assim que a Booknando conseguir, nós vamos atualizar no Elefante. Ai, que legal. É um livro super lido pelos nossos alunos. Sim, ele fez 30 anos o Codinome Duda. A gente botou um selinho 30 anos no ar. Que legal. Porque a série dele se chama Noir, né? De noir francês, Sim. Mistério. E aí a gente fez uma brincadeira de 30 anos no ar. Né? Ai, que legal. Então tem um selinho bem, bem legal. Anete, e ao longo desse tempo todo, bom, são 31 anos editando livros. Tem algum livro ou algum projeto que tenha um espacinho mais especial no teu coração? Que pergunta difícil. Tem vários. Mesmo essa pergunta que se faça para as mães, elas vão jurar que não, né? Mas, sim, se tem um filho preferido. Mas sempre tem, né? Alguma coisa diferente, assim. Eu tenho um carinho muito especial pela trilogia do Gilgamesh, que ainda não não tem formato digital, por uma opção da autora, que é da República Tcheca, a Ludmila Zeman. É uma obra que conta a epopeia de Gilgamesh em 3 volumes. É lindo o material. E eu descobri numa feira internacional, na Feira de Bolonha, as edições para crianças. No Brasil não havia tradução dessa obra, só havia para adultos. E a editora Projeto, em 95, foi a editora que trouxe pela primeira vez para crianças a epopeia de Gilgamesh. Então, naquela ocasião a gente ganhou prêmio, enfim, muitas honrarias. O livro foi vendido muito, muito, muito. E ele ocupa, assim, um espaço porque é uma história que é a história escrita mais antiga do mundo. E a gente trouxe para o Brasil pela primeira vez. E a gente tem relação com essa autora até hoje. Que legal. Que está naturalizada canadense, que veio já 3 vezes ao Brasil fazer a divulgação do material. Então, alguns têm uma história específica. Sim, assim, um espacinho um pouco maior no coração. E tem livros que a gente guarda muito carinho também por, sei lá, alguma história engraçada. Então, teria muitos causos para te contar. Sim. Mas, por exemplo, a gente tem um livro que... A gente tem livros que... é engraçado isso, né? Que comercialmente vendem muito e que não ganharam prêmio nenhum. E a gente tem livros que ganharam vários prêmios e comercialmente não são tão vendáveis. Sim.
Então, é muito engraçado. A gente, às vezes, fica Qual foi contrabalançando. o livro mais vendido da Editora Projeto? O livro mais vendido, Tem o nosso ranking? best-seller, tem. É o Poesia Fora da Estante. É uma antologia de poesia brasileira que, por sinal, está esgotado agora e vai passar por uma renovação editorial. A gente vai mudar alguns poemas e vai talvez fazer alguma modificação na capa e vai voltar em abril do ano que vem. Olha, então já tem uma novidade pela frente. Então assim, aos pouquinhos eu estou começando a quebrar com aquela minha com o meu conservadorismo. Mas o Poesia Fora da Estante teve edições comerciais assim de pelo menos 5.000 livros uma vez por ano. Nossa. Então, ele vai estar na sua 30ª edição, agora porque a gente esgotou ele, né? Então, ele vai ser a 30ª edição. Que legal. Que, na verdade, são 31, né? Sim, sim. Anete, e como é que foi o período da pandemia para as editoras, de modo geral? A gente aqui no Elefante, trabalhando com digital, tivemos não posso dizer o privilégio, mas, enfim, para nossa empresa digital foi muito bom o espaço que a gente ganhou de poder ajudar as crianças que estavam em casa, que não podiam ir para a escola. A gente conseguiu, de certa forma, ajudar as crianças a lerem mais. Oferecendo claro. Como é que foi para as editoras em geral esse momento de pandemia, de dividir livro, de biblioteca... física. Biblioteca física atingiu muito as editoras. Sim. Alguma editora fechou, assim, que infelizmente não conseguiu sobreviver? Sim. Houve fechamento de empresas, editoras e livrarias. Muitas livrarias. E muitas editoras ficaram, assim, uns 2 anos sem produzir. Sim. O ano da pandemia e o ano seguinte, porque aí, com o ano E isso está anterior, recuperando agora? Como é que está o mercado hoje? O mercado está novamente aquecido. As gráficas estão trabalhando muito. Os programas de governo, programas de leitura estão ativos. Isso é muito bom em nível federal, em prefeituras, alguns programas estaduais, né? Porque o programa federal, já há muitos anos no Brasil, ele atende todas as escolas públicas. Então, atende as escolas das prefeituras e das SECs, né? Mas, mesmo assim, algumas cidades, alguns estados fazem o seu próprio programa de leitura. Sim. Isso é muito bom, né? Sim. No Rio Grande do Sul, a gente tem um programa bacana em Cachoeirinha, de compra de livros, o Livro Lido, e temos em Porto Alegre, ou da SEDUC, a gente tem um programa Lendo para Valer. Então, são exemplos, né, de programas que ajudam muito a colocar os editores a vender. A vender. Sim. Quanto mais as editoras venderem, melhor. Exato. Mais livros espalhados por aí. E um fenômeno muito bacana, Sheila, é a retomada de livrarias. As livrarias novas, de calçada, de rua, estão voltando. Em Porto Alegre abriram 2. Que legal! Nesses últimos tempos. Ali na Cidade Baixa, uma e outra vai ser no Bonfim. E como é que tu acha, Nete, que o mundo vai caminhar com essa questão dos livros? Porque aqui no Elefante a gente sempre fala que nós jamais somos competidores do livro físico. Sim. A gente veio para adicionar e a gente tem a própria experiência de leitores que passaram a ler mais usando o Elefante e isso levou a ler mais o livro físico também. Então, como é que tu vê o futuro do livro físico, do livro digital? Tu acha que o livro digital é uma coisa que vai continuar ou vai ter um retrocesso? Não é um retrocesso, mas retroceder para usar mais livro. Preferencialmente uma preferência, físico. Porque hoje se tem muito essa questão de telas, né? Do uso das telas. E a gente sabe que não é saudável ficar muito tempo nas telas. Aqui a gente recomenda 20 minutos só por dia. E que já dá muita leitura. Que já dá muita leitura.
Como é que tu vê isso? Ou o contrário, ou o livro físico, tu acha que em algum momento ele vai deixar de existir? Eu até já respondo, claro que não vai, mas eu quero ouvir de ti. Eu sou muito otimista. Eu acho que há espaço para todas as formas de leitura vão se preservar, né? E tem os gostos, né? As preferências. Eu vejo, por exemplo, uma sobrinha minha que tem a mesma idade do meu filho, 25, 26 anos, as minhas sobrinhas preferem o digital. O meu filho prefere o físico. Talvez porque ele seja filho da editora de livro físico, Sim. pode ser, mas ele também já leu digital. Sim. Né? Então, eu tenho essa existem as experiência preferências. em casa. As minhas filhas, até acho que 12, 13 anos, elas preferiam ler digital. Agora, uma tem 18, a outra 16, muito no físico. É o tablet, é o Kindle, é o celular, né? Eu acho que as duas coisas, Sheila, porque depende, né? Depende do contexto. Se eu estou na minha casa, eu estou em férias, num sítio, num hotel, em algum lugar que tenha livro, é muito bacana, é uma relação única, né? Com o objeto. E na casa da gente ter livros é muito, muito rico, muito bom, né? E que tipo de livro tu gosta? Tu, Anete, que tipo de livro tu gosta de ler? Eu gosto, atualmente eu estou lendo livros de mulheres e literatura contemporânea. Então, eu tenho lido romances, eu gosto de biografias também, romanceadas, e contos. Então, eu tenho lido muitas autoras mulheres, por coincidência, não é que eu seja ultra feminista, mas é uma coincidência, né? E então, eu teria, assim, posso dar dicas também mais adiante de livros, assim. Sim. Algum livro, tu tem algum livro que tenha marcado muito a tua vida, a tua história, algum momento, alguma fase da vida? Olha, sim, recentemente eu até estava falando, a autora é Maria Valéria Rezende, e o livro chama O Voo da Guará Vermelha. É um livro muito, muito bonito, é um romance, e é um romance entre um cego e uma prostituta. E o mais interessante é que ela ensina ela lê para o cego. Então, a leitura é que une os dois. Ai, que bacana. É maravilhoso o livro. Tá anotado aqui para ler. Sim, é Karine, muito bacana. já anota aí para nós. O Voo da Guará Vermelha, Maria Valéria Rezende. E, bom, assim, na minha infância, eu adorava chorar quando eu lia, né? Não que eu procurasse livro de chorar, mas para mim, quando eu me emocionava, eu disse, nossa, esse livro... E ficava para sempre. Assim. Ficava porque até hoje eu gosto. E, por exemplo, o Oliver Twist. Né? É um livro que eu li... eu chorei muito também, 3 vezes quando eu era pequena, e eu tenho guardado na minha casa. Hoje, como adulta, eu não voltei a ler, mas é afetivo. Assim, né? É verdade. Eu li. Eu estudei jornalismo nos Estados Unidos e a gente leu na faculdade. Olha, que experiência bacana. A gente tinha que ler um capítulo por semana. Todo mundo se emocionou? Todo mundo, não tem como não. Não tem como não. E a gente tinha que ler, eu não lembro, 1, 2 capítulos por semana e a gente debatia em sala de aula, numa aula de alguma cadeira de jornalismo. Sim. Eu aqui, quando eu estava falando ali dos processos de fazer, de selecionar, enfim, eu não ponderei, mas uma coisa importante da editora, da história da editora, é que acabou que a editora ficou muito conhecida por ser a editora que publica poesia para crianças. Que a gente tem no catálogo, assim, 67%, quase 70% do nosso catálogo é poesia, dos infantis. Sim. Então, muitos autores chegam e nos procuram porque a gente publica, sabe? Então, a gente tem nomes importantes, Léo Cunha, Dila Camargo, Alexandre Brito, a Gláucia de Souza,
São poetas, né, que publicam em outras editoras também, mas Sim. a gente tem o nosso acervo, porque a poesia a gente sabe que é esse início de tudo, né, que é dar a porta de entrada, como a Rosinha falou no episódio dela, para a criança, para o mundo. Tu falou que gostava de livros que te faziam chorar, que te emocionavam. Algum livro não, ou algum autor, algum ilustrador ao longo dessa jornada te emocionou, te fez chorar, lendo um texto ou vendo uma ilustração, sentindo que o que aquela pessoa queria passar naquele documento que estava te entregando para avaliar? Sim. Eu me emocionei muito quando eu li o original do André Neves, o Tom. Foi um livro muito impactante, ele é um livro muito impactante. Ele emociona todos os leitores, ele tem o texto é extremamente delicado e ele é múltiplo, né? Ele é polissêmico, ele não é fechado. Tu pode ler de diversas formas, entender diferentes aspectos da história, e a ilustração é magnífica, né? E eu tive a felicidade de poder acompanhar o processo do André, porque foi um livro que marcou a carreira do André como ilustrador, porque ele criou a sua primeira exposição individual. O livro Tom foi tão intenso para ele criar, que ele criou muitas coisas a partir do Tom. Sim. Esculturas, diversas ilustrações à parte do livro, mas com o Tom. Sim, com conexão. Com a conexão com as ilustrações. Então, foi uma exposição lindíssima, que aconteceu na época do lançamento e que ficou mais de um mês lá no centro, quando era CE Érico Veríssimo, hoje é o Força e Luz. Anete, quantos livros tu lê por ano? Tu tem ideia? Olha... Tu conta? Eu não conto, mas eu leio muito. A gente diz que no Brasil é 3 por ano, né? 2 por ano, 3 por ano. Eu leio... Olha, principalmente no primeiro trimestre eu li muito. Eu li, assim, eu acho que eu chego a uns 6 livros por mês. Às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas eu acho que uns 50 livros por ano eu leio. Sim. Eu queria poder ler mais. Sim. Né? Eu compro ter muito mais. E como é que tu escolhe quando tu compra? Eu acho que todo mundo que gosta de livro é assim, compra livros, mas não consegue ler todos ao mesmo tempo. Como é que tu escolhe e tu lê mais de um ao mesmo tempo? Leio. Na minha cabeceira sempre tem pelo menos 4 ou 5. E eu consigo ler vários ao mesmo tempo. E não misturar as histórias. E, por exemplo, eu estava recentemente lendo um da Rosa Monteiro, uma espanhola que é fenomenal. Se tu não leste, tens que ler. A Boa Memória. Acho que é esse. Acho que é Boa Memória. Às vezes eu troco os títulos. Mas eu estava gostando tanto daquele livro que eu parei de ler. Para não acabar. Então, eu acho que é isso. E aí eu fico pensando, né? Tomara, e eu vejo às vezes na Feira do Livro, em alguns momentos que a gente tem interação com o público, né? Aí eu vejo adultos que já foram leitores do projeto, chegando, por exemplo, na banca da Feira do Livro e dizendo... Ai, suspirando o livro que eu li quando eu era pequena. Ai, não sei o quê. Então, assim, esse livro eu li quando eu era pequena, eu já comprei para o meu filho. Então, já está na segunda, na terceira, não sei, que legal. Segunda geração já de leitores. Então, é uma experiência muito legal. Então, isso que eu sinto como leitora é o que eu tento arquitetar nos livros da Projeto, para que os leitores... Não que eles vão sentir a mesma coisa que eu como adulto, porque as leituras são diferentes, os processos são diferentes. Eles estão na sua etapa inicial, a gente está ajudando a formar. Mas eu, como editora, enfim, sempre penso que o desafio maior para a gente é oferecer nos livros e nas histórias as ferramentas para esses adultos, quando
tiverem diferentes situações, poderem fazer uso dessas ferramentas. Sim. Né? E isso, quem fala em ferramentas é o casal de psicanalistas porto-alegrense, o Mário e a Diana Corso. Eles falam estritamente da questão dos contos de fadas, mas eu acho que é geral. Que as histórias servem para isso. E por isso que é tão importante a gente dar diferentes histórias. Né? Histórias alegres, histórias tristes, histórias que fazem rir, que fazem chorar, que dão medo. Quanto mais diferentes as situações das histórias, as emoções entre os personagens, a relação do leitor com essas histórias... Quanto mais sentimentos despertar. Mais rico, porque tudo é, na arte, representação. Então, a gente está interagindo, talvez, com uma situação que a gente não vá viver de verdade, mas uma parecida, sim. Então, a gente já tem como se fosse um trailer, né, de uma experiência, e a gente vai adquirindo know-how. E aí, a ideia das ferramentas, né? As histórias dão é uma caixa de ferramentas. Por isso, é importante os pais, os professores que cultivam a leitura como um hábito, né? E aí, o mérito, né, do Elefante Letrado também, de trabalhar com essa ideia dos 20 minutos por dia, de formar leitor, de formar o hábito da leitura, porque é com isso que as crianças vão ter essas ferramentas para viver melhor, né? Sim. Para viver melhor, chegar numa situação real e ter aquele simbolismo todo da história, aquela emoção. Talvez ele não vá viver todas as emoções das histórias que ele leu, mas uma boa parte vai. E ele já tem alguma experiência naquilo. Sim. Pela vivência do personagem. Sim. Então, eu acho linda essa ideia das ferramentas. E livros com moral da história no final. O que tu acha desse tipo de livro? Tu gosta, tu concorda, não concorda? Acha que é importante ter ou não? Eu acho que a moral da história, fábulas, por exemplo, é um tipo de texto tradicional, popular, e eu prezo muito. Eu acho que a moral da história é uma pergunta que fica para o leitor pensar, né? Ele pode concordar, ele pode discordar, ele pode questionar, ele pode trazer para a sua vida, aplicar alguma coisa, ou pode achar um absurdo, né? A gente tem um livro que é o Três Contos de Muito Ouro, que também brinca com essa questão da fábula. A gente teve várias experiências com escolas, e o Elefante Letrado tem uma coleção linda de fábulas, né? Eu acho muito Pois é, rico. Eu te pergunto porque eu lembro que em algum momento alguém questionou, a gente coloca ou não coloca o livro, a moral da história tem, mas a gente abre e expõe, faz a pergunta ou deixa a criança subentender? Eu acho isso é um papel do editor, né? De decidir. Exatamente. Vamos por aqui ou vamos por ali. Eu acho que a fábula é um gênero que a gente tem que preservar. Ele tem uma função, né? Ele é a vida replicada ali na situação que os animais vivem. É como se fossem seres humanos que vivenciam uma situação de injustiça, de lealdade, de grandeza, enfim, situações da vida, né? Que os animais estão vivendo, e a criança, isso aí, ao final, pensa, o que eu faria se eu tivesse ali na pele daqueles animais, né? Ou gera tipo uma assembleia entre os alunos, né? Quem acha que tem que ser desse jeito, quem acha que o leão está errado, quem acha que o coelho está certo. Gera um sentimento. É mexer. Mas a moral da história dentro desse gênero, ela é válida. O que eu acho que não é válido e que muitas vezes precariza o livro infantil é quando o texto literário tem uma carga moral pedagogizante e muito forte que amplia a função. Ele não está ali para ser pedagogia e para ensinar nada, ele está ali para ser arte. Sim. Quando isso acontece, aí eu acho ruim. Eu acho que o livro tem que ser arte,
tem que ser um final aberto. Agora, até para ter isso, tu tem que ter eu imagino que ao longo da tua carreira, o quanto tu foi também aprendendo a identificar o que realmente é um texto por arte ou o que tem uma moral da história nas entrelinhas. Exatamente. Ou por detrás das linhas. Claro, isso tudo é escolarização do leitor, né? Ele começa criança, ele aprende, ele vai adolescente, ele vira adulto, depois ele vira um professor, um mediador. Eu fui professora de sala de aula, eu fiz letras, então eu tenho várias experiências, né, com leitura, e que realmente me qualificam para dizer isso para poder sim, dizer, isso não, porque isso não é simples como parece ser. Não é. E aí a importância da leitura prévia de uma obra antes de levar para as crianças por parte do professor, ou do mediador, ou do bibliotecário. Isso eu queria aproveitar um gancho. Que dicas tu daria para um professor que está nos assistindo? De que forma ele pode trabalhar os livros da Projeto, ou o livro que for, com os alunos? Quais são os atributos principais para o professor levar um livro para o aluno? Eu acho que não só com livros da Projeto, claro que eu vou adorar que seja do Projeto, mas com livros em geral, porque o que interessa é dar a maior diversidade possível, oferecer essa diversidade para os alunos lerem, né? Então, gêneros diferentes, procurar trabalhar com gêneros diferentes, mas procurar aprofundar de vez em quando, né? Ter diferentes tipos de leituras, níveis, né? Aprofundar coisas, sistematicamente oferecer atividades e cada vez aprofundando mais, né? E pensar que o livro é um objeto, que um livro é feito por muitas mãos. Então, cada vez que iniciar um livro, quem escreveu, quem ilustrou, quem publicou, onde fica essa editora, todos esses mostrar elementos. O número de pessoas envolvidas para a gente chegar naquele resultado. Isso é um objeto, é uma coisa que foi criada, né, no livro físico. No livro digital, a mesma coisa. Tem a página de créditos e a mesma página de créditos pode ser explorada pelos professores. Muitos alunos passam batido pela página de créditos. Eu acho que é importante ressaltar, porque é um trabalho que foi feito, né? Então, em algum momento, isso é interessante de trabalhar, né? Fazer esse resgate dessas informações com as crianças. E eu acho que o professor tem que ler tudo que puder. Quanto mais ele puder ler antes de oferecer para as crianças, melhor. Né? Porque ele já pode preparar previamente perguntas, a mediação que ele pode fazer, né? Porque às vezes a criança pode não entender a história na primeira leitura, e uma história não é para ser lida só uma vez. Ela pode ser lida 2, 3, 4. E a gente sabe que no Elefante a gente vê o quanto as crianças gostam de repetir. Voltar e ler. A mesma história. E para os pais que estão nos assistindo, se tu puder deixar uma mensagem da importância da leitura, da importância de dar o exemplo e de ler com o filho, o que tu diria? Eu acho assim, eu li muito quando meu filho era pequeno, né? E até pouco tempo eu lia junto com ele também. Às vezes a gente troca alguma leitura que ele está lendo e eu também. Eu recomendo algum livro para ele e ele recomenda para mim. E eu acho que, assim, além de ser um momento especial de troca de afeto, né? O ato da leitura em casa, o pai lendo para a criança, a mãe lendo para a criança, o irmão mais velho lendo para o irmão menor, né? Essas interações todas, elas são riquíssimas, né? Afetivamente falando e cognitivamente também, né? Então, eu acho que as famílias, os pais devem incentivar ao máximo. Há muitas livrarias abrindo, surgindo, que uma vez por mês vá a uma livraria conhecer os lançamentos, ler alguns livros, não precisa necessariamente comprar. O ato de ir na livraria, visitar, ver
lombadas, né? Assim, começar a se inserir nesse né, esse amor pelo livro e essa coisa de ver nomes de autores, isso tudo também é um aprendizado social, né? E é super importante. Então, a ida a livrarias, a ida à biblioteca pública, que foi reformada em Porto Alegre, está muito bonita. E é um legado que os pais deixam e que ninguém tira. Exatamente. E ter a biblioteca em casa, né? Dos livros que a criança vai ganhando, junto com os dos pais, enfim, ter isso. E a melhor coisa para um leitor virar um leitor de verdade é ver outras pessoas lendo como uma forma de atividade habitual, né? Habitualmente, eu vejo a minha mãe lendo, habitualmente eu vejo meu pai lendo, habitualmente eu vejo meu irmão lendo, habitualmente eu vou ler. Né? Perfeito. Bom, a gente chegou no nosso tempo, eu teria muito mais coisas para falar contigo, mas a gente pode gravar de repente um novo episódio para esse não ficar tão longo. Sim. Anete, eu te admiro demais, muito obrigada por todo o tempo que tu trabalhou aqui conosco. As portas estão abertas para quando tu tiver um pouquinho mais de tempo na tua vida. A gente adoraria te ter aqui de novo, nos ajudando a escolher os livros que a gente vai produzir, escolher os livros que a gente vai colocar para os nossos alunos. Tu é uma profissional gabaritadíssima, maravilhosa. Obrigada. E eu só posso te agradecer muito pelo tempo que tu teve aqui conosco hoje e por todo esse trabalho que tu nos ajudou a desenvolver no Elefante. Hoje, se o Elefante está há 10 anos no mercado, tem muito da tua mão. Se tu não tivesse nos ajudado, provavelmente a gente teria parado muito antes. Então, muito obrigada. Fico muito feliz. Obrigada pelo convite, Sheila. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.